O vídeo de hoje vem de encontro a uma temática que eu venho apresentando nas minhas redes sociais, que é sobre o uso intensivo das telas para crianças pequenas. Hoje nós temos as telas via celular, as telas via tablet e computadores. Quanto mais cedo a criança, mais a gente está vendo, inclusive, os pais permitindo as crianças ficarem ali presas no celular, principalmente quando eles precisam estar fazendo algo e não tem com quem deixar ou quem cuidar. Eu trago então o tema as telas em crianças pequenas, e eu estou falando aqui de crianças pequenas do nascimento até 6 anos de idade, e a função e a confusão psíquica que isto vai desenvolver nas crianças. Por que eu estou trazendo esse tema? Porque é necessário entender que está havendo uma interferência hoje muito grande sobre o efeito das telas nesta construção psíquica, da estrutura psíquica de uma criança, de um ser humano, porque nós somos estruturados psiquicamente, basicamente o fundamento está entre 0 e 6 anos de idade, e a gente percebe que também no passado esta era uma demanda real. Por quê? Eu escrevi um livro em 1996 que é O Poder da TV no Mundo da Criança e do Adolescente. Neste livro eu pontuava já demandas e pesquisas que provavam uma dependência já de crianças pequenas com a televisão. E hoje imagine então que a televisão já está quase que ultrapassada. Então nós temos, além da TV, que ainda é muito usada, o celular, o tablet e o próprio computador. E com acesso livre a muitas informações para além de desenhos animados. Então eu vou trazer aqui o que mecanismo que acontece com a criança de 0 a 6 anos, exatamente para você entender o porquê é muito lesivo liberar telas para crianças até 6 anos de idade. Vamos ver? Trazendo aqui de forma sintética, objetiva, que entre 0 e 6 anos, a criança ela vai descobrindo cada etapa, entrando numa etapa e perdendo a anterior, num processo sempre de perdas e ganhos, a partir da relação dela com o mundo externo. Então ela elabora o interno com o externo e ela vai elaborar as questões internas a partir do que ela presencia ao seu redor, seu mundo externo. E ela vai fazendo conexão. Então em tudo que ela vê, ela fantasia e transforma isso em processo de introjeção e de projeção. Ela introjeta o externo e projeta o interno no externo. Então é um processo contínuo, dentro e fora, fora dentro. E aqui eu estou falando uma linguajar para que você possa entender. É uma psicanálise para o leigo entender. E nesse sentido, esse mecanismo de introjeção e projeção, que é muito bem trabalhado por uma psicanalista argentina que já veio a falecer, que é a Raquel Soifer, ela vai desenvolver exatamente a percepção de que eu conheço, por exemplo, a criança na fase oral, na fase anal, na fase genital, ela passa por este período ela desmama, depois ela entra no processo de autopercepção do próprio corpo, ela começa a se identificar com terceiros. Tudo isso são etapas de evolução, tanto física, cognitiva, mas ao mesmo tempo profundamente de estrutura psíquica, emocional, comportamental. E aqui a criança, então, ela se relaciona com o mundo externo para entender as ebulições e as transformações internas emocionais. Neste sentido, a televisão, quando eu lancei o meu livro O Poder da TV no Mundo da Criança e do Adolescente, em 1996, eu trabalhei a ideia de que a criança com muito tempo na televisão, acima de 4 horas por dia na televisão, já começava a criar uma confusão de percepção de realidade externa na elaboração das demandas internas. Então, nós tínhamos na época, em 96,
uma pesquisa que mostrava que 1 hora de desenho animado que passava nas TV brasileiras apresentavam dentro de 1 hora em torno de 12 a 13, 14 assassinatos por hora. Então eram desenhos animados com alto índice de agressividade. E o pior é que esses desenhos, a maioria deles, quase 80%, o governo brasileiro não tinha conhecimento da origem do país. E muitos desenhos que passavam naquela época não eram passados, não eram permitidos passar em outros países mais desenvolvidos. Imagina agora, gente, com esta demanda de tela na mão, YouTube, rede social e desenhos de tudo quanto é espécie, que ninguém sabe a origem disso. E então, se antes já era um complicador na constituição da estrutura psíquica da criança, imagina agora com as telas. Mas como que isso se dá? Vamos lá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo clássico de como que dá esse processo de introjeção e projeção e onde isso vai se configurar numa destruição interna e trazendo elementos que às vezes os pais não querem para aquela criança e ela vai estar absorvendo sem os pais querer. Vamos lá entender isso. Lá em 96 eu já dei um exemplo. A criança ela está assistindo um desenho animado comendo alguma coisa. E quando a criança na época ficava assistindo desenho animado na TV, sempre ela estava comendo alguma coisa. E principalmente nas horas que os pais precisavam de uma babá eletrônica, a hora do almoço, a hora da janta, né? Ou de manhãzinha, logo no café da manhã. Quando a criança assistindo a televisão, ela assistindo aquela informação, aquele conteúdo, que os pais não têm nenhum filtro sobre aquilo, ela joga aquele conteúdo onde? Ela introjeta aquele conteúdo para dentro de si, a partir de qual elemento? Da comida. Então ela joga na comida e ela come aquilo. Então, desenhos animados com alto índice de agressividade, a criança vai estar engolindo o quê? Agressividade. Não é pelo conteúdo dito, falado, mas sim pelo conteúdo vivenciado. E é muito sutil, porque o que a gente às vezes pensa que não é violência num desenho animado, ou num filme, ou numa série, às vezes está impregnada de violência. E aí a criança introjeta aquela violência a partir da comida e vai para dentro dela. Depois ela vai fazer o quê? Introjetando, ela vai projetar no mundo externo. E ela vai projetar o quê? A alta agressividade e a agressividade externa. Então ela vai apresentar traços de agressividade ou de ansiedade. Aí depende do que está sendo passado ou do que ela está assistindo. Imagina, na época já era um problema com 4 a 5 horas de TV por dia e hoje a média dessas crianças está quase na casa de 10 horas por dia, porque está faltando real controle sobre. Aí sim a gente vai ver que a confusão psíquica na estrutura da criança vai vir a todo vapor, porque é exatamente uma idade onde, se ela não tivesse acesso a celular, a tablet, a televisão de forma tão intensa, ou se ter de forma muito controlada, com pouquíssimas horas do dia, ela vai fazer essa introjeção e projeção do mundo com que ela vivencia. Então ela vai potencializar isso no brincar, ela vai viver o tempo todo na fantasia, mas a partir da realidade que ela experiencia, que ela vivencia. Já se ela está totalmente ligada a celular, a tablet, a conteúdos que já vem pronto, ela vai se desconectar do seu mundo externo e vai usar esse mecanismo de introjeção e projeção a partir apenas do que ela está vendo. Então ela começa também a criar um mecanismo de dissociar-se desta realidade onde ela vive e dos contatos humanos. Ela vai perdendo, inclusive, o vínculo afetivo. Imagina o que isso vai se dar lá na frente, neste futuro dessa criança. Esta trama toda da formação psíquica e estrutural de uma criança, que depois vai dar uma estrutura na forma de ser e se comportar na vida adulta, é necessário ter entendimento por parte dos pais e educadores. Porque também, às vezes, numa escola, para a criança poder ficar quieta ou passar o tempo logo daquela atividade, soca a criança para assistir uma televisão lá. Isso é muito perigoso. Ainda bem que as escolas estão começando a controlar um pouco mais isso. Mas por quê? Porque é naquele momento que ela precisa de mais contato, de mais vivência lúdica, de mais interação com os jogos, com o brincar, com o fazer.
e de estar sendo monitorada por adultos, para que ela possa ter referência desses adultos que a cerca, para entender a diferença de papéis, para entender toda essa dinâmica de perda de uma etapa para entrar numa outra, que ela precisa ter este contato humano, ela vai ter o contato com telas. Então ela vai se robotizar muito cedo e vai dar um estrago comportamental e potencializar ela para que ela não consiga elaborar demandas internas, que lá na vida adulta pode vir em forma de sintomas muito graves. E eu não tenho dúvidas de que hoje o aumento intensivo de depressões, ansiedades que a gente tem na população brasileira está muito relacionado com jovens e adultos, recém-adultos, que passaram por essas etapas de dependência eletrônica, com certeza, e vai piorar. Nesse sentido, é melhor então você prevenir do que remediar. É melhor você colocar regras, limites. Se você me pergunta, Gerson, qual é o tempo de telas que uma criança de 0 a 6 anos pode ficar? De preferência, 0 horas. Mas vamos lá, como é impossível ficar 0 horas, que você possa manter no mínimo 1 hora por dia até 6 anos. Divide meia hora de manhã, meia hora à tarde ou à noite. Enfim, é necessário rever essa posição. Mas se você também é pai e mãe e está viciado em celular, aí vai ser muito difícil você entender este critério. E aí você está predispondo seu filho criança a uma patologia futura na adolescência ou a um cidadão, uma pessoa totalmente desconectada na sua estrutura psíquica. Aí é uma questão de escolha e de posicionamento. Eu trouxe esse vídeo para que pelo menos você possa entender minimamente o mecanismo que interfere na construção da subjetividade, da individualidade de um sujeito, na estrutura psíquica dele, que vai ser base para o futuro dele para o resto da vida, para que você possa também entender o porquê decidir sobre colocar limites sobre as telas, principalmente para as crianças de 0 a 6 anos. Fica aí esse vídeo, agradeço a sua atenção e vamos continuar aqui mandando essas mensagens a partir desses conteúdos que eu trabalho aqui no meu canal de YouTube. Um abraço e muito obrigado.